arqueólogo Steve Sidebottom e sua equipe estão a caminho da cidade de Shanshef, erguida e habitada pelos romanos, defendida por guarnições romanas e depois misteriosamente abandonada. Sua posição e função no fundo de um vale afastado no deserto oriental do Egito é um dos grandes mistérios da arqueologia. Após 24 quilômetros de terreno difícil, os veículos não podem mais avançar. Com o auxílio dos beduínos Abábida, a única maneira de chegar é a pé. Era exatamente assim que os cidadãos romanos de Shenshef devem ter passado por aqui. Uma longa caminhada pelas montanhas sob temperaturas de até 50 graus Celsius. Steve e sua equipe até agora apenas arranharam a superfície arqueológica de Shenshef. Mas uma coisa é clara, as pessoas que viviam aqui eram ricas. O tamanho, estilo e método de construção das casas que ainda se mantêm em pé é prova disso. Mas por que viver aqui? Aparentemente não existe água num raio de quilômetros. Vendo Mohammed fazer café, você percebe como a água aqui é escassa. É, realmente. Cada gotinha é preciosa. Era assim no período romano também? Era muito seco. O clima era árido assim? Todos os estudos que eu já vi sobre o clima e as chuvas indicam que sim, era seco assim. A chuva era muito escassa. E ainda é, né? Muito escassa. Quase sempre é preciso escavar. Presumimos que eles escavavam poços no leito seco do vale. Steve e sua equipe inspecionaram Shenshef e descobriram cerca de 200 casas e 500 túmulos que datam do século III. Pequenas escavações em depósitos de lixo revelaram todo tipo de bens de luxo, inclusive uma safira lapidada. Mas o maior de todos os mistérios é porque este lugar era tão fortificado. Num pico de quase 170 metros de altura há um forte romano. Visto de cima, o formato de fechadura torna este forte diferente de todos os outros do Egito romano. Chegar ao forte é difícil e perigoso, mesmo tendo o especialista de escalada em rocha Trevor Messiah como guia. Tá legal, gente. Vamos começar a subida. Tem alguns trechos íngremes que a gente vai ter que ter cuidado para não jogar pedras em quem vem atrás e nem agarrar pedras que podem se soltar. Antes de colocar a mão numa fenda, é melhor olhar bem, porque dentro pode haver escorpiões ou cobras. Cobras? É melhor ter cuidado. Escorpiões e cobras são perigos muito reais no deserto oriental. Mas a maior de todas as ameaças é a desidratação. Numa subida difícil sob um sol de 50 graus, é preciso beber pelo menos 2 litros de água a cada hora. E existem, é claro, outros riscos. Ai, cuidado! Pode subir. Tudo bem? Tudo, suba. Deve ter sido difícil para os soldados romanos destacados para Shenshef ter de carregar alimento e água até o forte todos os dias. Você faz ideia de quanto tempo um soldado ficava aqui, Steve? Por períodos de 3 meses, às vezes 7 meses e às vezes até 18 meses. 18 meses. Após a longa subida sob sol forte, Steve e Kate passam pelo portão principal do antigo forte. Olha! Que visual! Temos uma vista incrível do Mar Vermelho daqui. Imediatamente fica claro por que os romanos escolheram este pico. É uma vista panorâmica de 360 graus. O perfeito posto de vigia contra ataques inimigos vindos de qualquer direção. Mas por que os romanos construíram um segundo forte num pico próximo e com 2 paredes paralelas ainda é um mistério. É o único forte da região que tem essa configuração estranha com as extremidades dos fortes nos picos e esta ligação entre eles com 2 muralhas paralelas. É estranho, não é? É muito estranho, não entendo muito bem. Acredito que daqui podemos ver o vale embaixo. E daquele ali seria possível ver ainda mais longe. Seria uma vista ligeiramente diferente. Eles cobriram todos os ângulos. Até que sejam feitas novas escavações, o mistério de Shenshef continuará sendo exatamente isso, um mistério. Os romanos continuaram sua conquista do deserto egípcio e pararam quando chegaram a Berenice, às margens do Mar Vermelho.
É difícil imaginar que Berenice já foi uma cidade movimentada, um dos entrepostos comerciais mais lucrativos do mundo conhecido na época. A cidade é o ponto focal das expedições de Steve há 20 anos. Até agora, ele já descobriu mais de 20 mil artefatos, de brincos de pérola a estátuas, lâmpadas a óleo e cadáveres, pedras preciosas e contas de vidro. Os artefatos escavados são mantidos numa instalação de segurança. As descobertas de Berenice são únicas. Desde inscrições monumentais da fachada de um forte que desabou, como esta dedicada ao imperador Vespasiano, até ânforas inteiras. As ânforas eram vasilhames romanos usados para conservar líquidos, inclusive vinho e óleo. São geralmente encontradas em pedaços, mas em Berenice as cerâmicas quebradas também são importantes. Nós temos centenas, literalmente centenas dessas ostracas. E como pode-se ver, aqui estão pedaços de cerâmica quebrada que os antigos usavam, como neste exemplo, para escrever com tinta preta. E o que encontramos aqui em Berenice, na grande maioria, são registros, são listas de pessoas que passavam pelo posto da alfândega. Em alguns casos, sabemos os nomes das pessoas. E também os produtos que eram transportados. Por exemplo, quantas ânforas cheias de vinho, de óleo e por aí afora. E elas refletem bem o tipo de comércio. As mercadorias que passavam pelo porto e, assim, sabemos que as pessoas que escreviam estas coisas e aquelas sobre quem elas eram escritas nesses documentos eram mercadores e eles estavam ali para ganhar dinheiro. Mas como poderia um mercador ganhar dinheiro aqui, num dos mais remotos postos avançados de Roma? Steve encontrou a resposta num dos edifícios mais importantes e antigos de Berenice. Eu estou no teto do Templo de Serapis, aqui em Berenice. Com certeza é o ponto mais alto da antiga cidade. É imponente e construído com as deslumbrantes pedras brancas da região. Era visível a quilômetros de distância, possivelmente até dos navios que aproximavam-se do porto. O templo funcionou durante pelo menos 400 anos e durante esse período, Cleópatra nasceu e morreu, Marco Antônio nasceu e morreu, Otaviano nasceu e morreu. Foi no átrio do templo que Steve fez a descoberta que mudaria para sempre o que se conhece sobre o Império Romano. Nós encontramos a coisa mais incrível no chão do átrio do Templo de Serapis. Havia 2 vasos enormes de argila enterrados no chão. No início, nós pensamos que no fundo havia carvão, mas quando começamos a retirar o conteúdo, identificamos imediatamente o que era aquilo. Eram grãos de pimenta do reino. No total, havia quase 7,5 kg de pimenta do reino que encontramos nesse jarro. É a maior quantidade de pimenta do reino já encontrada num sítio arqueológico do Império Romano. Mas por que a pimenta é tão importante? Ela é importante porque a pimenta não é nativa do Egito ou de qualquer lugar da África. A pimenta cresce na Ásia, especificamente no oeste da Índia. O jarro de pimenta que Steve encontrou no templo é a prova conclusiva de que os romanos haviam encontrado uma rota para atravessar o Oceano Índico além dos limites do seu mundo conhecido. O segredo de como eles fizeram isso está num misterioso documento antigo.